Sem dúvida, Michele, e muita gente aí feliz, né? Principalmente no momento em que vacina, em que resolve aí um problema seríssimo. Quanto tempo os nossos idosos, pessoas com comorbidades, ficaram, né? E muitos deles ainda estão isolados. Isso gera também efeitos colaterais seríssimos. Jean Lopes, existe luz no fim do túnel? Já dá pra gente ver essa luz? Já fomos amparados aí pela vacina, por boa parte da população, Jean? Claro que há luz, e eu vejo cada vez o fim do túnel mais aberto, com mais iluminação, porque as doses de vacinas estão sendo distribuídas no Brasil pelo governo federal. Goiás ontem recebeu mais de 200 mil doses de vacinas no único dia. E já estamos superando os 60 anos de idade, né? Já entrando naquilo que a gente conhece como pessoas não idosas, né? A faixa de pessoas adultas. E também a medicina vai evoluindo, vai descobrindo a melhor maneira de combater a Covid, de cuidar dos pacientes. Os médicos, depois de um ano, né? Um pouco mais de um ano que a pandemia assolou o mundo, os médicos, o pessoal da parte científica já está desenvolvendo novos mecanismos de combate à Covid e de cuidar dos doentes. E é uma evolução gradativa, Rafael. Toda doença nova, todo vírus novo que assola a humanidade requer um certo tempo para as pessoas descobrirem como combatê-lo. Eu posso lembrar do HIV, né, que gera a doença AIDS, que chegou na população nos anos 80, matou milhões de pessoas pelo mundo todo, e hoje é uma doença controlável, uma doença em que, com tratamento, as pessoas não vão mais a óbito. Portanto, eu estou muito esperançoso. Eu vejo que, depois de alguns tropeços, os governos federal, estaduais e municipais estão mais articulados e estão trabalhando melhor no sentido de proteger a população cada vez mais do mal da Covid-19, Rafael. Martiniano Cavalcante, qual a sua opinião? Olha, minha gente, vocês sabem que eu tenho sido uma voz muito crítica à política sanitária do Brasil diante da pandemia. Como a pergunta do Rafael se restringe fundamentalmente ao problema das vacinas, eu serei bastante objetivo. Nós não tivemos outras políticas que são muito importantes para conter a pandemia e que foram indicadas desde o primeiro dia da pandemia. O distanciamento social, a detecção precoce, imediata, isso sim, daqueles contaminados, e o isolamento deles. E em casos de contágio massivo, que se chama o contágio por comunidade, o isolamento social daquela comunidade. Isso não foi feito no Brasil, e quando é feito de maneira assodada, porque a água está batendo no nariz. Né? Quando as mortes chegam a um nível escandaloso, estarrecedor, ou quando as UTIs já não têm capacidade de absorver mais ninguém. Assim, nesse espicha-encolhe, nesse efeito sanfona, quer dizer, com medidas meia-boca da contenção, nós deparamos com a vacinação muito lenta. E isso resulta num quadro que é o seguinte: o Brasil tem 2,7%, quase 3% da população mundial e, infelizmente, nós temos aproximadamente 13% das mortes. E aqui é preciso considerar que são estudos muito precários ainda, mas que indicam um alto nível de perdas de vida daqueles que se recuperaram, que saíram do hospital. 6 meses depois, aproximadamente 20% deles vêm a óbito. Então, só me resta, além de protestar contra uma política que é uma política incompetente, negacionista, ainda hoje com resistência ao uso de máscara, o próprio presidente da República, ainda hoje sem que o próprio presidente da República assuma a campanha de fato pela vacinação, nós tropeçamos em questões como, por exemplo, Sputnik, problemas que vão engarranchando e a ausência de uma vacina brasileira própria. Então, meus protestos
porque 400 e tantas mil vidas perdidas não é qualquer coisa. Segundo analistas, Rafael, se continuar nesse batidão, nós vamos com a terceira onda, é bem provável que a gente vai, eu lamento, e de terceira e quarta onda podemos chegar aí, não se sabe, talvez até 1 milhão de vítimas da Covid até 2022, quando as vacinas terão, de fato, imunizado toda a população. Então é muito tempo e muitas vidas a serem salvas. Precisam da aceleração desse processo. Pois não, Jean Lopes daqui a pouco estará conosco. Só para eu situar aqui o nosso telespectador, ouvinte, a Flúvia Amorim, ela que é superintendente de vigilância em saúde da Secretaria Estadual de Saúde, e você pode enviar um WhatsApp para a gente no 3201-7720, fazer a sua pergunta. Já estão chegando perguntas nesse sentido para a Flúvia Amorim, que daqui a pouco estará conosco, Jean. Não, Martiniano, ele fez um protesto, e eu, como cidadão brasileiro, também tenho o direito de fazê-lo. E eu protesto contra aqueles que estão usando essa pandemia que assola o planeta inteiro para fazer política, para fazer campanha visando as eleições de 2022, para gerar pânico na sociedade brasileira, no povo brasileiro, para impor o medo, o susto, para deixar as pessoas aterrorizadas e para desvirtuarem a verdade. Então eu protesto contra toda essa gente. Eu quero lembrar que o Brasil é o 5º país que mais vacinou no planeta Terra, um planeta que tem cerca de 200 nações, e o Brasil é o 5º. O Brasil vacinou mais que o dobro da França, por exemplo. Por que eu estou dizendo a França? Porque a França é um país rico, um dos países mais ricos, um dos países mais evoluídos do mundo, e o Brasil vacinou praticamente o dobro daquele país. O Brasil está em 5º na vacinação, se aproximando do Reino Unido. Os 4 países que estão à frente do Brasil são aqueles que produzem vacinas de forma independente em seus territórios. O Brasil produz, mas depende de insumos que vêm ou da China ou da Índia. Portanto, o combate à Covid-19 está dentro das circunstâncias, dentro das dificuldades mundiais, muito bem. Eu vejo o governo federal cuidando muito bem da sua população, com a ajuda assistencial, distribuindo bilhões de reais aos estados, que por sua vez distribuem aos municípios. Não há mais nada a fazer, além do que já está sendo feito, porque não existe vacina suficiente para todo mundo. Tanto é que países riquíssimos sequer vacinaram, em termos percentuais, a metade do Brasil. Alguns vacinaram 10% do Brasil, 15% que o Brasil já conseguiu vacinar, porque não há vacina disponível. À medida que essas vacinas estão sendo produzidas, o governo federal tem adquirido e distribuído ao povo. Repito, ontem aqui em Goiás, o governador Ronaldo Caiado, que tem feito um trabalho excepcional nessa questão da vacinação, recebeu mais de 244 mil doses de vacinas num único dia. Participação do nosso ouvinte, telespectador, internauta. Sou o Paulo Sérgio Elias, do Jardim América. É notório que a esquerda do Martiniano usa claramente a pandemia contra o governo, como se o vírus fosse criado pelo presidente da República, Martiniano. Olha, minha gente, é o seguinte: 400 mil mortos não são suficientes para que você considere isso como uma tragédia? O Brasil ser o 2º país do mundo com maior número de mortes não é suficiente para responsabilizar a gestão federal pela gestão da pandemia, que é ela quem distribui as vacinas, ela quem poderia comprar as vacinas, mas não é suficiente para você sensibilizar o seu coração diante de uma postura negacionista do presidente da República, que se nega a defender a vacina, que por tantas vezes condenou a vacina. Quem fez ideologia e palanque da morte alheia foi o presidente da República para manter uma base alienada. Porque um país que representa menos de 3% da população do mundo, quando vão falar do mundo, se esquecem de dizer que ele representa quase 13% das mortes, 4 vezes mais. Por quê? Se nós estivéssemos na média de mortes do mundo, nós teríamos a metade dos mortos no Brasil. Você acha que isso é pouco? Isso seria salvar mais de 200 mil vidas, minha gente.
Então aqui quem reclama da situação atual ainda é acusado pelos governistas de estarem fazendo palanque. Queriam mais que a população fosse exterminada numa política negligente que nega as medidas sanitárias, nega o distanciamento social, que aglomera, que desrespeita, que não se empenhou na vacina, e mais queriam que as pessoas ficassem caladas, batendo palma a eles, como o Jean acabou de fazer. Bater essas palmas significa, em última instância, dizer ao país e ao mundo que 400 mil mortes são poucas. E eu não vou fazer isso jamais. E não tem nada que não falando. Ok. É um problema sincero. Ok, Martiniano. A gente vai registrar o maior número de participações. Rafael? Pois não, Jean. Não, porque o Martiniano, nas suas retóricas, nas suas narrativas, sempre distorcem os números, coloca o Brasil em mortes, em números absolutos, não por milhão de habitantes. Então, assim, ele quer passar uma narrativa, como toda a oposição no Brasil tem feito, do caos total, como se só no Brasil morressem gente, como se nada estivesse sendo feito pelo povo brasileiro nessa tentativa de tirar, de proteger o povo desse mal que surgiu lá na China, governado pelo governo comunista daquele país. Rafael, veja bem, o Marchano falou que o governo federal quer exterminar o povo brasileiro. A pessoa tem que ter responsabilidade para falar certas coisas. Vai querer exterminar o povo brasileiro é um negócio muito sério. Outra coisa, eu não vejo o Martiniano criticar um governador, por mais incompetente que ele seja. Eu não vejo o Martiniano criticar um governador que claramente desvia o dinheiro enviado pelo governo federal para outros meios, como foi feito na Amazônia, como foi feito no Ceará, em Alagoas, em São Paulo, em Santa Catarina, Bahia. Não vejo. Eu não vejo ele fazer uma única crítica ao STF, que bloqueou todas as ações do governo federal, deixando a ele a única função de distribuir dinheiro e de comprar vacina e distribuir vacina. É a única coisa que o governo federal pode fazer na questão do combate à Covid-19. Porque o resto foi determinado pelo autoritário Supremo Tribunal Federal que ficasse nas mãos dos governadores e dos prefeitos. Ou seja, tudo de bom cai no colo dos governadores e dos prefeitos. Tudo de ruim cai no colo do presidente da República, do governo federal, que está com mãos, pés e pescoço amarrados pela Corte Maior, pelo STF do Gilmar Mendes. E tem provocação aqui do Roberto Henrique para o Martiniano Cavalcante, que vai precisar do poder da síntese para a gente seguir aqui, tocar o barco. O Roberto Henrique diz o seguinte: Martiniano, antes do Bolsonaro, o Brasil era o melhor país do mundo? O Roberto fez a pergunta para você. Isso de fato é uma provocação rasteira, sem nenhum propósito. Eu fiz críticas, oposições, defendi CPIs e acho que devíamos fazer. O que ocorre é o contrário, é que o Brasil de hoje não é um paraíso, ao contrário, esse é o governo mais incompetente da história do Brasil. O governo tem as mãos sujas de sangue. Eu não disse que ele quer exterminar a população brasileira, eu disse que a população está sendo exterminada. Diferente. Ou 400 mil mortes não exterminam. É absurdo isso. Deixa eu dizer o seguinte, que é narrativa e distorção de fatos dizer que 2,7% da população mundial, com quase 14% das mortes, é distorcer fatos. Isso é a proporção, é a média. Perfeito. Isso é a média. É porque e eu critico os governadores, Rafael. Na hora Quem está com as mãos manchadas de sangue são os governos passados que desviaram mais de R$1 trilhão dos cofres públicos, dinheiro esse que poderiam ter construído milhares de hospitais, né, dezenas de milhares de postos de saúde, dado infraestrutura, dado saneamento ao povo brasileiro. Mais de 50% da população brasileira não tem saneamento básico, mas tem estádios faraônicos, elefantes brancos, como aquele de Brasília, que custou R$4 bilhões e não tem um único jogo de futebol lá, não sei quanto tempo. E esses governos estão com as mãos manchadas de sangue. Porque hoje o povo clama por uma UTI e não tem. Por que não tem UTI? Porque o dinheiro que era para ser construído, para que fossem construídos UTIs, construíram jogo de futebol, financiaram a Venezuela, financiaram Cuba, financiaram a Argentina, financiaram Angola, Guatemala, países da África, países de ditadores africanos que oprimem aquele povo.
o dinheiro que era para ser usado para o povo brasileiro, construir um porto gigantesco em Cuba, onde Cuba faz comércio com países, com a União Soviética, por exemplo, e o Brasil fica chupando o dedo. Então, esses governos estão com as mãos manchadas de sangue. O governo atual herdou uma herança maldita de um país quebrado, sob a maior recessão da história desse país, uma inflação altíssima, 13 milhões e 500 mil desempregados, as estatais quebradas, né? A Petrobras, por exemplo, com rombo total, porque fizeram daquilo ali um banco de negócios onde o dinheiro do povo brasileiro foi surrupiado, foi roubado. 30 segundos. E o governo atual tem que gerenciar tudo isso e, de repente, quando o Brasil estava melhorando, cai uma pandemia sobre as costas do povo brasileiro. E aí, a culpa de tudo de ruim vem a esse governo que pegou um Brasil arrombado por aqueles que o Martiniano jamais levantou a boca para fazer uma única crítica. Muito bem, 3201-7720. Martiniano, eu te dou mais 30 segundos aí para réplica. É o seguinte, meu amigo. Quando você estava sentadinho no berço, eu estava fazendo manifestação contra corte de recursos do SUS pelo governo do PT. Ocorre que nós não podemos viver a vida salvando esse governo e acendendo um espantalho. Vocês fogem da realidade, vão para Cuba, vão para a União Soviética e saem da realidade brasileira. Porque vocês negam a realidade. Esse é o problema. 400 mil mortes para você não tem nada. Eu estava fazendo manifestação na rua contra os estádios da Copa do Mundo, meu amigo. Entendeu? Agora, o fato de eu ter feito isso não me leva à obrigação de apoiar esses erros atuais, esses crimes atuais. Negar medida sanitária é crime, Jean. Não usar máscara e provocar contágio alheio é crime. Isso é crime, Jean. Isso tem que ser denunciado por todas as pessoas, seja elas de direita ou de esquerda. E eu encerro aqui dizendo uma coisa. O governador Ronaldo Caiado é de direita e não tem postura negacionista. E eu fiz críticas aqui à postura, às vezes, insuficiente do comando dele na pandemia. Mas é muito diferente da crítica e da postura de Bolsonaro. Essa é uma diferença que a realidade nos impõe, não é a vontade. Não é porque ele é de esquerda ou é de direita, é pela análise dos fatos, meu amigo. Ok, 3201-7720, muita gente participando aqui conosco. Jean, você quer complementar? Mas eu te peço aí o poder da síntese para a gente prestigiar o nosso telespectador, ouvinte e internauta. Jean. Uma das acusações que é feita ao governo federal foi dele defender o uso da cloroquina no início da pandemia, quando as pessoas ainda desconheciam como a melhor forma de combater esse mal. Recentemente eu assisti um documentário, e eu posso depois indicar aqui para que qualquer um assista. O governador Flávio Dino, um comunista, governador do Maranhão, pedindo o uso da cloroquina. João Dória, aquele lá de São Paulo, que a gente não sabe o que em termos ideológicos, mas pertence a um partido de esquerda, que é o PSDB, ele pedindo o uso da cloroquina, indicando o uso da cloroquina, e outros vários governadores pelo país. Quando, de alguma forma, a narrativa caiu em cima apenas do presidente da República, que ele também pediu o uso da cloroquina, é verdade, foram esquecidos todos esses outros e a culpa vai só em uma pessoa. O que a gente tem que falar aqui é ter a responsabilidade de dizer que no começo da pandemia, muitos erros foram cometidos por todos, porque todos desconheciam do que se tratava a Covid-19. Inclusive o principal médico, o queridinho da esquerda brasileira, o Drauzio Varela, que diz que a Covid-19 gerava apenas uma gripezinha. E ninguém fala mais isso. Ninguém fala que por causa dessa fala dele, e de 2 ou 3 médicos que foi no programa do Migueiro, da principal televisão do Brasil, o carnaval foi liberado contra a vontade do governo federal, que pediu que não liberasse o carnaval. Porque os turistas viriam contaminados da Ásia e da Europa e ia contaminar o povo brasileiro. Mas o pessoal da esquerda toda, pensando no dinheiro que o carnaval rege, né, principalmente a classe artística que está envolvida com tudo isso, falou que a Covid não era problema nenhum. Aí contagiou o povo brasileiro todo e a culpa caiu no Jair Bolsonaro, no governo federal, que foi o único que pediu que não houvesse carnaval na ocasião. Muito bem, conosco Flúvia Amorim, ela que é superintendente de Vigilância em Saúde da Secretaria Estadual
de Saúde, Flúvia Amorim. Seja muito bem-vinda mais uma vez ao Jornal Brasil Central. Um bom dia para a senhora. Olá, Flúvia. A senhora está me ouvindo? Está sem áudio. Eu peço para que a senhora, se possível, ligue o seu microfone. Se o problema foi esse mesmo. Tudo bem? Bom dia. Vamos ver se a gente consegue estabelecer uma comunicação. Bom dia. Estão me ouvindo agora? Perfeitamente, Flúvia. Seja bem-vinda e eu gostaria que a senhora falasse como vai funcionar a vacinação a partir de agora para pessoas que tenham comorbidades. Por favor, Flúvia. Bom, primeiro vai começar a vacinar comorbidade o município que já tiver finalizado o grupo de idosos, trabalhadores da saúde e trabalhadores das forças de segurança e salvamento. E para iniciar esse grupo de comorbidades, a pessoa que superintendente de vigilância em saúde. Voltou, ok. Nós elaboramos, junto com as sociedades médicas, um formulário padrão, que inclusive está disponível no site da Secretaria Estadual de Saúde, onde os profissionais, os médicos podem baixar, ou o usuário pode baixar, e neste formulário, lá o médico vai marcar qual é a comorbidade que o paciente tem, vai assinar e carimbar. Esse documento ele poderá ser entregue por essa pessoa no ato da vacinação, junto com o seu documento pessoal. Então, nesta primeira fase, serão vacinados pessoas com síndrome de Down, gestantes, independente da idade, que tenham comorbidades, pessoas com comorbidades, de acordo com o que consta no Plano Nacional, de 55 a 59 anos, pessoas que têm doença renal crônica e que fazem hemodiálise, ou diálise, e esses serão vacinados nas clínicas, tá, independente da idade, e portadores de deficiência permanente cadastrados no BPC, que é o Serviço de Benefício Permanente. Tá? Então, essas serão as pessoas a serem vacinadas nesta primeira etapa desta fase. Ok, temos perguntas dos nossos telespectadores, ouvintes, internautas. Bom dia, Rafael. Meu nome é Baltazar. Moro no Tremendão. Gostaria de saber se eu posso me vacinar, porque sou portador de doença de Chagas. Tenho bloqueio de 3º grau, arritmia cardíaca e 55 anos de idade. A vacina H1N1 eu tomo desde a primeira campanha. O que a senhora pode dizer para o Baltazar, Flúvia? Olha, Baltazar, toda a lista de comorbidades está descrita no site, do Ministério e do Estado. E arritmias cardíacas, sim, fazem parte do grupo de risco para receber a vacina. Então, ele vai ter que apresentar o formulário, que está disponível, ou se ele tiver algum parecer também que conste esta comorbidade, o nome por extenso, ele já pode fazer o agendamento se o município dele já tiver iniciado a vacinação. Se ele for de Goiânia, Goiânia tem uma previsão de iniciar a vacinação na quinta-feira e por agendamento. Então, a gente orienta que se ele for de Goiânia e se for de outro município, que entre em contato com a Secretaria Municipal para saber como é que vai ser feito esse agendamento. Mas ele sim faz parte. Lucas Nogueira está conosco, do Esporte Brasil Central, da equipe Screte de Ouro, e vai fazer uma pergunta para Flúvia Amorim. Obrigado, Rafael. Um abraço ao Jean. Flúvia, prazer falar com a senhora. Criança com síndrome de Down, é necessário preencher o formulário, mesmo que visivelmente nós percebemos que tem uma criança com síndrome de Down que irá ser vacinada, Flúvia? Muito bem, travou o sinal, uma pergunta inteligente, pertinente, né? Será que é necessário um laudo médico, que informe que a criança tem a síndrome de Down para ficar documentado? É uma dúvida que eu tenho também, Talvez seja isso. Tá ok? A Flúvia Amorim está conosco novamente? Ok, Flúvia.
Eu não sei se a senhora entendeu, né, a pergunta, se estava chegando o nosso sinal até a sua casa ou até o local em que a senhora esteja. A senhora entendeu a pergunta? Deu para ouvir? Travou novamente? Caiu a conexão. Muito bem, então vou pedir para o Lucas Nogueira, por gentileza, repita a pergunta. A Flúvia Amorim, ela que é superintendente de vigilância em saúde da Secretaria Estadual de Saúde. Sim, Rafael. Uma criança com síndrome de Down, é necessário preencher o formulário? Ok, estamos com problema. Agradeço a Flúvia Amorim, superintendente de vigilância em saúde da Secretaria Estadual de Saúde. Eu vou pedir, encaminhar depois as perguntas para ela, inclusive a do Lucas, para que ela possa responder o nosso público